eu tô voltando aqui para a gente falar um pouco sobre a relação, né? A gente mencionou aqui, ó, então ficou bem bonitinho a visualização. Essa referência aqui que a gente deu em mensagens, quando a gente clica, ó, tirei essa referência. Ele não mostra pra gente a quem ele é referenciado. Quando eu crio essa referência aqui embaixo, ó, mensagens, ele já sabe da onde a gente está falando. Então, o usuário ID está elencado à tabela usuários. Então, aqui a gente incluiu na última vez o chat ID, esquecemos de referenciar ele. Então, referência, a quem eu vou dar essa referência? Ao chats. Qual campo do chats eu quero referenciar? Eu estou falando aqui, ó. Eu vou referenciar não chats, né? Eu vou referenciar mensagens ainda. Mensagens. E aí, ó, dentro de mensagens, quem que eu vou referenciar? Eu quero agora, lá em cima, eu já referenciei o user ID. Não quero mais referenciar o user ID. Eu quero referenciar quem? Ao chat ID. E ele é referente a qual elemento? Ele é referente aos chats. Qual o campo do chats? Ao ID, beleza? Então, ó, pronto, ele já ligou aqui, ó, chat ID com o ID do chat, beleza? Então, essa daqui é a nossa estrutura do banco de dados que a gente vai ter. E agora, a gente está só desenhando. A gente precisa, agora, salvar isso daqui em algum lugar. Então, por exemplo, eu tenho esse bloco de notas, a gente está aqui com ele chamado Oi. E dentro desse bloco de notas eu posso escrever qualquer coisa. Olá, sim, você? Sim, tudo certo. Beleza, sem vírgula, sem nada. Vamos no português incorreto aqui mesmo, só para salvar. Então, quando eu salvo esse cara aqui, ó, olha onde ele está salvo. Ele está salvo dentro de documentos, estudos, barra, oi.txt, que é o que eu, quando eu salvo aqui. Então, por exemplo, criei um chat novo. Olá, vou salvar. Quando ele fala para mim salvar, ele pergunta qual que é a pasta que você quer salvar esse bloco de notas. Eu quero salvar, ó, dentro de Diná Martins, documentos, estudo, e ele vai se chamar olá.txt, que é o padrão que a gente salva pastas, arquivos de texto, né, dentro do nosso computador. Então, veja só, eu salvei esse dado aqui dentro do meu computador. Ele está aqui dentro do meu computador. O meu computador é um banco de dados, mas a gente vai utilizar um banco de dados estruturado, que é um banco de dados relacional. Depois pesquise a diferença entre banco de dados relacional e não relacional. Qual que é a diferença, tá? Pesquisa isso aí, beleza? A diferença entre banco de dados relacional e não relacional. Ele vai dar aqui pra gente. A gente vai trabalhar com um banco de dados relacional, onde a gente consegue fazer a relação entre as entidades, então relacionados, ok? Então a relação entre entidades. E a gente vai também utilizar um banco de dados online, que é o que eu tinha mencionado aqui na nossa estratégia, que é o Supabase. Então, ó, eu vou aqui dentro do Supabase, supabase.com. Ele é um banco de dados online. A gente consegue utilizar ele, né, no nosso projeto. Então a gente pode aqui criar uma conta, continuar com o GitHub. Eu acho que vou continuar com o GitHub aqui, vamos ver. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu posso acessar aqui com o meu Google também. Vou acionar aqui meu Google. Eu tenho um múltiplo fator na minha conta, então vou aprovar ele aqui. Beleza. Eu tenho meu banco de dados. Eu tenho que fazer algumas configurações, por exemplo, a gente pode fazer aqui uma nova organização, não sei se ele vai deixar, mas aulão, eu crio uma organização que é uma hierarquia, digamos assim, ó, é educacional, crio a organização, vamos ver se ele vai deixar, porque eu já tenho uma. Primeiramente, você pode vir aqui e criar essa sua organização, se ele não deixar, beleza. Então, aulão vai ser free mesmo, beleza? Então, free. A gente pode escolher a região aqui, que a gente quer instalar isso. A gente pode, inclusive, colocar aqui o Brasil. Enable API Data, que a gente vai utilizar isso daqui como um
um servidor mesmo, online. A gente pode ativar o URLS, depois a gente vai falar sobre o URLS, tem que colocar uma senha. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma senha. Criei a senha aqui. Beleza. Ele vai demorar um pouquinho para criar o projeto. Show de bola. Então, nós temos aqui um projeto. E aí, esse cara aqui é muito importante, esse finalzinho aqui. E agora, ó, a gente tem aqui na lateral, onde a gente consegue visualizar as nossas tabelas. Não temos nenhuma tabela ainda. Aqui a gente tem o SQL Editor, que a gente pode dar comandos, dar uma pesquisadinha sobre comandos do SQL, né? Então, comandos do SQL. E aí aqui ele vai trazer para a gente aqui o comando do SQL. Vai mostrar para vocês o que é aqui create, alter, drop, que a gente vai falar bastante nisso também. Então aqui, normalmente, dentro de um banco de dados, a gente tem a estruturinha chamada CRUD, né? Dentro do banco de dados aqui a gente tem o CRUD. O que é o CRUD? CRUD. Ele é a siglazinha para Create, olha só, começa com CRUD, né? Read, Update e Delete. Eita, esqueci como se escreve delete em inglês. Delete. Ah, como se escreve delete em inglês? Procura no Google. Delete. Ah, tá certo, beleza. Então a gente tem aqui delete. Então, ó, C de create, R de read, U de update e D de delete. Esse é o CRUD. São as operações que a gente faz dentro do nosso banco de dados, de criação, leitura, atualização e delete. Esses são os caras. Essas são as operações que a gente faz aqui dentro do nosso banco de dados. Então, a gente tem o SQL Editor, a gente pode vir aqui em Table Editor, que a gente pode criar nossa tabela. Veja só, a gente não criou a nossa estrutura aqui, na nossa modelagem de dados? Agora a gente vai criar a nossa tabela. Então, ó, New Table, eu vou criar de fato a tabela dentro do banco de dados. Aqui eu já estou dentro do banco de dados. Esse cara aqui eu vou utilizar depois para salvar dados dentro dele, através do HTTPS. Então, beleza. O que a gente tem aqui então? Usuários. Esse é o primeiro cara. Vamos lá. Usuários. Então, vou criar uma nova table, usuários. Agora a gente tem aqui, ó, por padrão, ele já traz algumas colunas para gente, que é o ID. Ó, veja só, esse cara aqui, ó, ele é a implementação, ele é o nosso, é o identificador e é a nossa primary key, que é a nossa chave primária. E o create at, que é esse criado em, né? A gente pode colocar ele também para a gente saber quando que esse usuário foi criado. Criado em, e ele fala aqui que é essa modelagem de dados aqui, depois dá uma estudada nisso também, que é o type. Beleza, vamos adicionar a coluna. Quem é o próximo? Nome, a gente pode colocar CPF, né? CPF. Aí a gente fala aqui que é um varchar, olha só, a gente pode delimitar aqui. Aí a gente tem o nome, que também vai ser um varchar. E a gente tem o telefone. Então, telefone aqui vai ser um varchar também. Beleza, show de bola. É isso aqui que a gente precisa. Então, posso salvar, está criando minha tabela de usuários. Criação de dados. Pronto. Olha só que legal. Minha tabela de usuário já está lindinha aqui. Eu posso inserir dados. Então, ó, vou inserir meu dado aqui, ó. O ID, ele está falando aqui, ó, ele gera automaticamente esse ID. Agora eu só preciso colocar meu CPF 444-651-518-50, o meu nome, Dina Dória, e meu telefone. Pronto, e salvei. Então, olha só, eu tenho a minha tabela usuários e agora ela pode ser reutilizada para vários usuários. E agora eu tenho dentro da minha tabela um usuário salvo. Agora eu posso inserir mais um usuário. Eu quero aqui agora a Nath. Opa, CPF da Nath. Não sei o CPF da Nath.
o telefone da Nath. Eu vou colocar aqui o nome da Nath e o telefone da Nath, que eu não sei o telefone da Nath. Salva. Salvei. Olha que bacana. Então agora eu tenho dentro do meu banco de dados esses dois usuários. Então eu já posso ter um chat aqui, né? Porque eu já tenho o usuário e a Nath, já tenho duas pessoas se conversando. Posso adicionar mais, e eu posso adicionar mais e mais e mais. Isso daqui, em um nível de produção, ele vai para 10, 40 mil e muitos dados. Pense aqui dentro do Gmail. Quando a gente vai criar uma conta aqui no Gmail, isso aqui é um usuário. Então, quando eu crio aqui uma conta dentro do meu Gmail, esse aqui é um usuário. E esse usuário, a gente tem aqui as minhas mensagens, enfim. Então, imagine só quantos usuários não tem dentro do meu Gmail. Então, tem muitos usuários dentro do meu Gmail, certo? E isso faz com que a gente tenha essa tabela de usuários que ela tem uma estrutura. Quando eu vou adicionar o usuário, eu preciso seguir essa estrutura aqui. Então, todos os meus usuários precisam ter CPF, todos os meus usuários precisam ter nome, todos os meus usuários têm que ter telefone, e é por isso que a gente faz a modelagem de dados. E agora a gente vai fazer a nossa modelagem de dados de mensagens. Mensagem precisa de chat, então primeiro eu vou criar o chat, beleza? Porque eu preciso elencar. Então vamos lá, vamos criar mais uma tabela. Agora vai ser a tabela chamada chats. Dentro de chats a gente tem o ID, o name e o criado em. Então, ó, aqui a gente já tem duas coluninhas que ele dá, né? Criado em e o ID. Só precisa adicionar nome, então. Nome. Que a gente vai definir qual que é o nome. Pronto, salvei. Agora a gente já tem a nossa tabela do banco de dados de chats. Beleza? Então pronto, já temos chats aqui. E agora, de fato, o nosso carinha principal, que ele vai ser elencado com usuário e chat. Então vamos lá, que é a nossa nova tabela de mensagens. A gente já tem o ID, a gente já tem o criado em, agora a gente precisa de mensagem. Vamos lá, adiciona uma coluna mensagem. Ela vai ser um varchar? Não, ela vai ser um text, porque ela não tem uma quantidade limitada de texto. E a gente vai ter o usuário ID, adicionei o usuário ID. Olha só, o que o usuário ID vai ser agora? Agora a gente vai elencar esse usuário ID com a tabela usuário. Então, eu venho aqui em foreign case, vou fazer, ó, adicionar foreign key relação. Agora eu vou fazer exatamente o que eu fiz aqui, ó, vou criar uma relação. Qual que é a tabela que eu quero fazer a relação? É a tabela de chats. Não, eu estou falando do usuário. Então, ó, vou me relacionar com a tabela de usuário. Aí aqui, ó, dentro de Public Messages, que é a minha tabela que eu estou criando agora, eu tenho qual campo que eu quero relacionar? Eu tenho o campo usuário ID dentro da minha tabela de mensagens. Mantenha editando. Dentro da minha tabela de mensagens que eu estou criando, aqui, ó, eu tenho qual campo que eu acabei de criar que eu quero relacionar? É o meu usuário ID que eu quero relacionar. E com quem eu vou relacionar? Dentro da tabela usuário, que eu acabei de selecionar aqui em cima, eu quero. Aí ele soltou aqui. Eu quero pegar qual campo? O ID. Pronto. Então, é exatamente isso aqui, ó. Dentro da tabela usuários, acho que aqui a gente pode colocar, dentro da tabela de mensagens, eu tenho o campo ID, usuário ID, que eu quero elencar com usuário ID. Então, ó, dentro da tabela mensagens, eu tenho o campo usuário ID, que eu vou elencar com usuários ID. O ID do usuário que eu criei aqui, lembra? Show de bola. Salvei. Ele já vem aqui, ó, pronto. Já está elencado. Agora eu tenho quem? Aí ele já deu um int aqui para o type dele, ó, não precisei preencher, ele preencheu automaticamente para mim. Qual que é o próximo campo que eu tenho? Chat ID. Meu chat ID, eu vou criar mais uma friend key relação. Qual tabela que eu quero relacionar agora? Agora eu quero relacionar com o chats. Agora aqui dentro da minha
Continuo. Coluna mensagem. Qual é o campo que eu quero relacionar? Quero me relacionar com chat ID. E qual é a tabela? A tabela chats, buscando o ID dessa tabela. Pronto. Ele já colocou aqui, ó, duas front keys. Posso salvar. Agora, olha que interessante. Quando eu for salvar e criar uma mensagem, ele vai me dar um erro. Por quê? Porque eu vou precisar relacionar esses caras. Olha só. Eu tenho aqui meus usuários. Eu preciso criar um chat. Beleza? Então, agora eu vou inserir aqui qual chat? Chat da Nath. Pronto. Salvei, chat da Nath. Ah, tá, beleza. Ó, coloquei no ID. Ele deu um erro, ó. Inválido input do type int, big int, chat Nath. Por quê? Porque eu coloquei o chat Nath dentro de ID. E meu ID é int, ele só aceita número. Então eu coloquei até caractere aqui, deu errado. Então aonde eu queria ter colocado isso aqui? Dentro de nome, que eu vou definir o nome. O create@, ele também pega o padrão now, que é a hora que eu crio. Então por isso que esses dois campos eu não preciso me preocupar em preencher eles, porque é a hora que eu crio mesmo. Aí deu erro aqui, ó, porque continua... Ah, porque eu acabei de... Vou até cancelar aqui. Porque como eu preenchi uma vez, ele falou, ah, então ela vai preencher sozinha, eu não preciso mexer. Não, mas não é isso que eu quero. Quero que você preencha sozinho, sim. Então, preenchi sozinho aqui, coloco o nome. Pronto, olha lá. Eu tenho um chat agora. Agora eu tenho um outro chat. Quero colocar outro chat aqui. Chat Martins. Ah lá, de novo, coloquei no Big Int, tá vendo? Chat Martins é o nome do meu chat. Ele falou aqui que eu preciso colocar algum número, porque eu fiz isso pela primeira vez. Não, quero que você crie automaticamente. 7 Martins, pronto. Show de bola. Olha só que interessante. Viu que ele criou o ID para cada um? Gente, esse vídeo tá muito grande, mas não tem o que fazer. Vai ter que ser assim para eu continuar o raciocínio lógico aqui. Então, beleza. Seguindo. Veja só. Usuários. Cada usuário tem seu ID, olha lá. Dinadória tem seu ID, 1. Nath tem seu ID, 2. Minhas mensagens ainda não tem nada. Meus chats. Criei meu chat da Nath, número 1. Chat Martins, número 2. Cada um tem seu ID, tá vendo? Então é um ID sequencial que a gente tem aqui. Claro que a gente pode tratar isso melhor depois, mas agora é assim. Então agora eu vou criar minha mensagem. Então, beleza, eu já tenho meu chat criado. Já tenho minha sala criada aqui, né? Então já tenho minha salinha aqui criada. E também já tenho meus usuários. Agora basta eu mandar a minha mensagem. Então, inserir. Agora, olha que interessante. Eu preciso digitar minha mensagem. Olá, tudo bem? Quem é o usuário que mandou essa mensagem? Eu posso selecionar quem é o usuário. Preciso colocar o ID desse usuário. Quais são os usuários que a gente tem aqui? Vou até descartar isso aqui, ó. Quem são os usuários que a gente tem? Usuário 1 e 2. Quem são os chats que a gente tem aqui? Chat 1 e 2. Então, ó, vou criar minha mensagem de novo. Inserir os dados. Automaticamente vai ser preenchido o ID. O create@ vai pegar a hora de agora. E mensagem. Minha mensagem eu preciso preencher. Agora aqui, ó, usuário ID. Quem é o meu usuário ID? É o usuário 1. Pronto, é a Diná. Eu sei que o usuário 1 está elencado porque eu já criei essa elencação. Ele até está falando aqui, ó. Essa relação é da tabela usuário. Então, pega um ID que existe lá. Se eu colocar qualquer ID que não existe, por exemplo, o número 3, a gente não tem usuário número 3 ainda. Ele vai dar erro. Então, eu vou até forçar esse erro. O chat ID. A gente tem dois chats, número 1 e número 2. O chat da Nath e o chat Martins. Então, qual que é o chat? Qual que é a sala que eu estou aqui me comunicando? Qual que é a salinha? É a sala número 1 ou 2, porque são as únicas que a gente tem no... Ah, eu quero 3, não tô nem aí. Vou salvar. Ele fala lá, ó, erro ao inserir ou fazer o update da tabela mensagens. Por quê? Porque ele está violando uma regra de foreign key da mensagens ID 3. Não é presente na tabela usuários. Olha só, o ID que você me trouxe aqui, amigo, não existe, tá? Você não tem nenhum usuário com esse ID. Agora vamos lá, olha só que interessante. Eu vou adicionar outro usuário aqui, ó. O 3 não existe, beleza? Vou adicionar o usuário CPF
nome. Esse é o usuário. Esse é um novo usuário que entrou aqui. Esse é o telefone dele. Esse é o novo usuário que eu cadastrei no sistema. Por isso que a gente faz o cadastro. Ah lá, agora sim eu tenho 3 aqui, hein? Será que ele vai deixar? O chat. Chat eu não tenho 3, mas eu vou com 2. Então vamos lá, usuário, mensagem. Vou criar uma mensaginha. Vamos lá, inserir. Automaticamente vai implementar. Beleza, beleza? Olá, tudo bem? Para quem é o usuário que eu estou relacionando? Estou relacionando com o usuário número 3. Qual é o chat? Chat número 1. Então agora eu vou salvar esses dados. E ele vai salvar pra gente, ó. Não deu nenhum erro. Pronto, você conseguiu criar. Olha lá, mensagem. Olá, tudo bem? Agora, eu recebi dentro do chat 1, eu recebi esse chat. Ah, eu faço parte desse chat. Então agora eu vou responder. Tudo bem, número 3. E você? Quem que respondeu o número 3? O número 3 mesmo? Ele pode ter feito isso, mas por enquanto aqui a gente não está lidando com esse tipo de gente. Ele não vai se auto-responder. Quem que vai responder ele? Vai ser o número 2. Dentro de qual chat? Se eu responder dentro do número chat 2, ó, veja só, que a gente criou dentro do chat 1. Se eu responder dentro do chat 2, não vai fazer sentido, né? Por quê? Porque eu estou conversando com o cara. A menos que eu tenha chamado ele no particular, a gente está em outro chat, enfim, aí a gente entra em outro conceito. Mas nesse momento aqui, ó, eu ainda estou dentro do chat 1, estou na mesma sala. Então, eu vou responder para o chat 1 também. E quem foi o usuário que respondeu? O chat 2. Então, salvei. Tudo bem, número 3. E você? Dentro do mesmo chat. Ah lá, pronto. Dentro do mesmo chat, a gente tem duas conversas de dois usuários diferentes. Aí, ó, a gente pode até entrar em relação de grupo, né? Então, ó, tá todo mundo conversando. Eu, o usuário 1, vou responder: Olá, número 3 e número 2. Estou feliz em estar aqui. Qual é o chat? Número 1, porque tá todo mundo falando aqui número 1, não vou responder no número 2, né, gente? Seria bem diferente. Então, salvei aqui, mó galera falando número 1. Vou falar lá também. Olha que legal! Número 1. Olá, número 3 e número 2. Estou feliz em ver quem em estar aqui. Então, olha só, a gente tem 3 conversas e 3 pessoas se comunicando dentro de um chat. Isso aqui a gente pode se relacionar entre grupo. Se a gente falar disso aqui, ó, a gente está falando de um grupo do WhatsApp, onde várias pessoas estão dentro desse grupo de WhatsApp, tá? Mais para frente, a gente pode fazer uma relação um pouco mais complexa, que é definindo quem realmente pode fazer parte dentro de um chat. Então, a gente vai falar disso mais para frente. Então, por exemplo, aqui, ó, table, chat, usuários. A gente cria uma outra tabela, que essa outra tabela vai falar para a gente o seguinte: olha, somente tal usuário vai fazer parte de tal tabela. Então, aqui ó, a gente pode colocar usuário ID, a gente vai relacionar, e chat ID. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou relacionar. Eu vou falar a partir de agora, eu não vou entrar nesse conceito agora, mas só para você entender como é que isso aqui está passando no momento. Chat usuários. Eu vou falar assim, ó, meu amigo, somente, aí é uma regra de negócio que a gente lida no JavaScript, somente quem tiver usuário ID dentro do chat usuários e chat ID que pode conversar nesse chat ID, beleza? Eu estou relacionando. Eu estou falando, sabe quando a gente adiciona uma pessoa dentro de um grupo? É exatamente isso. Eu vou adicionar, ó, dentro desse chat ID, essa pessoa participa. Pronto, simples. Dentro desse chat, essa pessoa participa. E aí eu vou inserindo vários. Então aí a gente vai ter aqui o chat ID com os usuários. Significa que tal pessoa que eu adicionar faz parte desse chat. Depois a gente entra nesse conceito, mas só para você entender que isso é possível também, a gente delimitar quem vai fazer parte, realmente quem vai poder mandar mensagem. Nesse momento a gente está construindo algo bem simples, então vai ser sobre isso.